A mediunidade, segundo o Espiritismo, é uma faculdade que permite o intercâmbio consciente e responsável entre o mundo físico e espiritual. Ela possibilita a sublimação das provas por meio de superação da dor e das renúncias às paixões. Ao mesmo tempo, abre horizontes luminosos para a libertação total através do serviço aos companheiros, do caminho humano, gerando amor com os instrumentos da caridade redentora, dos quais ninguém pode prescindir. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo básico de mediunidade. Hoje nós vamos tratar do psicógrafo. Esse assunto nós podemos encontrar no Livro dos Médiuns. É um assunto muito importante, dando continuidade, é claro, ao nosso tema 20, Médiuns escreventes sobre psicógrafo. E nesse estudo da aula 55, psicógrafo, Kardec já começa trazendo para nós um modo de se distinguir os bons dos maus espíritos. E muitos de nós já o sabemos, porque nós precisamos tratar a todos, mesmo os desencarnados, como seres, como nós, que já estiveram aqui, nesse plano material. Hoje se encontram no plano espiritual, muitos deles mais atrasados, outros com a moral semelhante a nossa e outros mais elevados. E nos trazem instruções, assim como o Espírito Emmanuel, André Luiz, Joana de Anjos e tantos outros. Mas então hoje, antes de iniciarmos, vamos fazer nossa prece pedindo ao Mestre Jesus que esteja sempre presente, iluminando nossos corações, nossos anjos guardiões, espíritos amigos, que possam nos intuir para o bem, para que possamos fazer esse nosso estudo com o espírito da letra. Obrigado que assim seja. Então vamos lá? Nós vamos dar início lendo esse item para vocês do Livro dos Médiuns, o item 263. É uma questão muito interessante, ele traz aqui um alerta. E diz o seguinte: já dissemos que os espíritos devem ser julgados como os homens, pela linguagem que usam. Suponhamos que um homem receba 20 cartas, de pessoas que lhe são desconhecidas, pelo estilo, pelas ideias, por imensidade de indícios. Enfim, verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais e etc. Assim também com os espíritos. Devemos considerá-los correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de cada homem que dissesse ou escrevesse tais coisas. Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem do espírito está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto, de toda trivialidade. E por melhores que sejam essas coisas, se uma única expressão, denotando baixeza, as macula, isto constitui um sinal indubitável de inferioridade. Com mais forte razão se o conjunto do ditado fere as conveniências pela sua grosseria. Então a linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma, e ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sob a sua pretensa superioridade, bastará que conversemos algum tempo com ele para a apreciarmos. Kardec colocou isso no Livro dos Médiuns, questão ou item 263. Então, nós precisamos prestar atenção nessa situação apresentada aqui por Kardec do Livro dos Médiuns. Porque não é sempre que a gente pode confiar na psicografia. Não é porque
o espírito escolheu você, né, para psicografar, isso vai significar que você está recebendo instruções de espíritos. Pode ser um espírito sofredor, lembra? O médium é o primeiro socorrista, nós já estudamos isso. E hoje em dia, nós já temos muitas instruções de espíritos superiores, elevados, na doutrina, nas psicografias de Chico, Divaldo, Raul Teixeira e tantos outros, que hoje a comunicação, não que ela fique bloqueada, restrita somente àquilo, mas o que mais vai acontecer vai ser o socorro espiritual, a ajuda, o auxílio. Muitos de nós, quando trespassam a vida, né, e vão para o plano espiritual, podem apresentar, muitos apresentam com certeza, uma perturbação inicial, podem se perder ali, né, ficar vagando pelas trevas, não se sabe a vida de cada um, de cada espírito. Ele pode precisar, com certeza vai precisar da nossa ajuda, estamos aqui para isso. Né? Mesmo que a nossa moral não seja tão elevada assim, aí esse é um outro problema que nós vamos ver mais à frente. Mas, pelo que Kardec colocou aqui, nós devemos julgar os espíritos da mesma forma que julgamos os seres humanos. E é com base nessa linguagem que eles usam. Então, ele faz ali uma analogia, você recebendo cartas de pessoas desconhecidas, que é um exemplo muito bom para fixar a ideia, né? E aí você tem que analisar o estilo, as ideias, verificar qualquer indício ali que possa colocar a moral mais abaixo, mais acima, ou se a moral é igual à sua. Nós podemos avaliar se essas pessoas são instruídas, polidas, profundas, frívolas, pelo modo de escrever ali. Né? Na verdade, elas estão falando, mas através da escrita, da psicografia. Então, da mesma forma que a gente se comunica com os espíritos, devemos considerá-los, né, como uns correspondentes que a gente nunca viu pessoalmente. Mesmo que ele diga o nome. E, aliás, isso é uma outra coisa. Os espíritos superiores conosco não vão falar nomes, não interessa nome. Se é superior, ele vai trazer orientação, né, vai trazer instrução, mas eu já fui numa reunião que o espírito insistia em dizer que era Princesa Isabel, lá no Meia, no centro espírita lá no Meia, e o pessoal gostava de falar com Princesa Isabel. Então, os espíritos verdadeiramente superiores, eles não apenas dizem coisas boas, mas também o fazem de forma isenta de trivialidades. Ele não vai modificar nada da doutrina. Então, se por acaso nós encontrarmos alguma expressão que vai denotar baixeza, é isso que Kardec está alertando a gente. Ou se esse conjunto de mensagens for uma grosseria, isso vai indicar inferioridade espiritual. Nós já vimos antes que Kardec mesmo coloca lá que se o espírito quebra o lápis, joga papel para um lado e para o outro, isso é um espírito atrasado. Se ele quebra o lápis, joga papel, rabisca tudo, é um espírito atrasado. O superior não vai fazer isso. Então a linguagem, ela vai revelar a origem dos pensamentos, a forma como eles são expressos. Então, mesmo que um espírito ele venha tentar nos iludir com pretensa superioridade, que nem esse que eu falei lá do Meyer, lá da Princesa Isabel, então o tempo de conversa vai revelar a sua verdadeira natureza. E foi o que aconteceu lá. Depois, com o passar, muitos gostaram, mas depois acabou descobrindo, né, quem realmente era o espírito. Tá? Então, como é que nós podemos resumir essa situação? Né? De acordo com o que nós vimos, de acordo com o que nós vimos e nós falamos aqui, em resumo, a linguagem dos espíritos é um indicativo de sua evolução espiritual. E a sinceridade, a elevação moral, elas vão se manifestar em suas palavras, ou seja, na sua escrita, já que é uma psicografia. Nós temos um reforço aqui de Emmanuel, tá? A psicografia de Chico Xavier, em Seara dos Médiuns. Depois eu vou colocar no final lá,
para vocês poderem lembrar de pesquisar e ler ele completo. Vou trazer uma parte aqui. Seara dos Médios, o item 40, capítulo 40, verbo e atitude, que é o que nós estamos falando aqui, a questão 263 dos livros dos médiuns. O Emmanuel fala sobre ela, tá? Eu vou colocar aqui, então, para que a gente possa analisar depois melhor. E ele fala o seguinte: disse um grande filósofo, fala para que eu te veja. Muita gente acrescentará, escreve para que eu te veja melhor. E ousaríamos aduzir, age para que eu te conheça. Olha como é que Emmanuel nos traz aqui a forma da gente analisar, da gente poder fazer essa verificação, vamos dizer assim, do que vem escrito para nós. Que olha, fala para que eu te veja, você consegue identificar não o formato da pessoa, a aparência dela, mas externa, a aparência interna. Né? E fala, escreve para que te veja melhor, porque aí você colocar o seu pensamento no papel é difícil. Tenta fazer uma redação, você vai ver o quanto que é complicado passar o pensamento para o papel. Mas quando você consegue, ali está um pouco de você ali. Mais fácil de te conhecer. E age para que eu te conheça. Você agindo, você vai ver como que aquela pessoa... Diga-me quem és, direi com quem andas, mas a gente sabe que nem sempre pode ser utilizado disso, né? Mas age para que eu te conheça. E aí ele coloca melhor aqui: julgarás o amigo pela linguagem que use. Entretanto, para além da apreciação vulgar, todos necessitamos do justo discernimento. Emmanuel, ele é fantástico. Ele trouxe bem dentro do que o Kardec colocou na questão 263, lá do Livro dos Médiuns. E tem mais. Ele diz aqui, Marat, deixa eu retirar minha imagem da frente para que vocês possam ler também junto. Então ele diz o seguinte: Marat falava com maestria, arrebatando o ânimo da multidão, mas instigava a matança dos compatriotas que não lhe espossassem as diretrizes. Você vê que um governante, né, atraía muito com a fala, mas a moral dele era baixa. Ele mandava matar os compatriotas que não seguissem a ele. Marco Aurélio, o imperador chamado magnânimo, que é famoso Marco Aurélio, escrevia máximas de significação imortal. No entanto, ao mesmo tempo, determinava o martírio dos cristãos indefesos. Olha, que moral é essa? Acreditando com isso homenagear a virtude. O Éder de Goethe, olha, Emmanuel cita até esse poeta famoso, é um filósofo e poeta famoso da Alemanha, considerado o melhor lá na Alemanha. E ele escreveu essa poesia aqui, o Herder. É um poema de magnífica expressão literária. De literatura ele traz muito, mas não deixa de ser vigorosa indução ao suicídio. E aí? Tá vendo? As declarações de guerra são, de modo geral, documentos primorosamente lavrados. Todavia, representam a miséria e a morte para milhões de pessoas. Há jornalistas e escritores que figuram na galeria dos mais sábios filósofos e, apesar disso, molham a pena em sangue e lama para agravarem as ideias com que acentuam os sofrimentos da humanidade. Porque o jornal vai mostrar. Tem jornal que a gente fala, se torcer, vai pingar sangue o jornal. Então é muito complicado, nós estamos em provas e expiações. Nós devemos tomar cuidado e fazer realmente essa análise conforme Kardec está nos propondo. E Emmanuel ainda nos fala mais ainda dentro dessa seara dos médiuns. Diz o seguinte: tanto quanto possível, escrevamos certo, sem a obsessão do dicionário. A gramática é a lei que preside a esfera das palavras.
A instrução cerebral, porém, quando sem bases no sentimento, é semelhante à luz exterior. Há luz na lâmpada disciplinada que auxilia e constrói, e há luz no fogo descontrolado que incendeia e consome. Identifica o mensageiro encarnado ou desencarnado pela mensagem que te dê. Mas, se é justo, lhe afixas a cultura, é imprescindível anotes a orientação que está dentro dela. O navio pode ser muito importante, mas é preciso ver o rumo para o qual se encaminha o leme. Se o verbo apresenta, a atitude dirige. É por isso que Jesus nos advertiu: seja o vosso falar sim, sim e não, não. Emmanuel. Veja que lindo, né? Essa análise que Emmanuel faz, né? É um estudo, praticamente, ele está nos ajudando nesse estudo da questão 263 do Livro dos Médiuns. Então, como podemos entender melhor isso que o Emmanuel nos trouxe? Nós precisamos fazer uma reflexão sobre essa comunicação, né, a psicografia, né, que tivemos, e o conhecimento que ele está passando para nós e que nós temos também. Então ele fala ali que a gente tem que analisar a fala, a escrita, a ação, conforme ele citou lá no início, que o filósofo, quando ele diz, fala para que eu te veja, é porque a comunicação verbal ela é fundamental para a gente se conhecer. Quando ele acrescentou lá, escreve para que eu te veja melhor, é porque a escrita vai aprofundar o entendimento. Você vai conseguir. Então quando ele falou, ó, fala para que eu te veja, ali você começa a conhecer o espírito. E com a escrita você aprofunda o seu entendimento sobre ele. E no fim, quando ele fala, age para que eu te conheça, porque a ação prática ela vai revelar ainda mais sobre as pessoas. Não é verdade? Então, julgamento e discernimento são importantíssimos nessa psicografia, né? Naquilo que nós temos recebido dos Espíritos. E Emmanuel ele sugere que a gente julgue os Espíritos pela linguagem que eles estão usando. Mas ele ressalta, não pode esquecer disso, que além dessa apreciação superficial que a gente vai fazer do que escreveu, nós precisamos fazer um justo discernimento. E nós vamos ver que os espíritos também fazem isso com o médium. Porque espírito superior não vai poder ficar se comunicando com o médium que tem a moral mais baixa, muito baixa. Ele precisa pelo menos ter uma moral que dê para o espírito superior trabalhar com ele. Então nós também precisamos fazer esse justo discernimento. Com a escrita eles também vão fazer conosco. Ou seja, nós não devemos avaliar apenas com base nas aparências, mas também considerar as ações e o caráter. Senão vai ficar igual aquele da princesa Isabel. Porque Kardec está nos convidando ali, nessa instrução que ele deu, a compreender os espíritos, assim como nós fazemos com outras pessoas, não apenas com as palavras, mas também pelas ações, buscando um discernimento mais profundo. Não é verdade? Aí nós vamos ver agora, em Missionários da Luz, o instrutor Alexandre, e traz também uma informação importante com relação a esse item 263 do Livro dos Médiuns. Então, esse instrutor Alexandre ele vai recomendar que a gente examine os ascendentes morais do médium, porque dessa apreciação superficial, que nem Emmanuel falou, nós precisamos do justo discernimento, conforme Kardec colocou também no item 263. Então, o trabalho realizado nesses centros espíritas, todos possuem características que a gente pode observar, e André Luiz ele traz para a gente, em Missionários da Luz, o que ele observa de lá para cá. A gente tenta observar o que está aqui presente com os nossos olhos, com a nossa observação no plano material. E André Luiz ele vai trazer um relato muito importante, que é a observação dele como espírito na reunião mediúnica. Então, vamos ver como André Luiz descreve em Missionários da Luz. E ele diz o seguinte,
Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos. Estabelecia uma corrente de força bastante diversa das energias da nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais, à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que ali se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Olha que revelação linda! E está mostrando o quanto que nosso fluido magnético é importante, que ele interage com o fluido, né, espiritual, né, dali dos trabalhadores ali no plano espiritual, e gerando uma corrente, umas energias vitais boas, elementos, né, despejavam elementos vitais à maneira de fonte miraculosa, tá vendo? Naqueles espíritos sofredores que estavam ali, tanto encarnados como desencarnados que tivessem presente, né? Não sabemos aqui, mas ele está tratando dessa reunião no centro espírita, muito importante. Então ele traz mais ainda a orientação. Temos 6 comunicantes prováveis. Isso é lá no plano espiritual, a discussão deles lá com relação aos médios que eles iam utilizar para dar psicografia. Temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Olha o problema de às vezes na casa espírita você só ter um médium para psicografar. Ele pode não ser o médium que é necessário para se passar as comunicações. Então, acaba se perdendo. Então, está falando aqui, olha, compareceu apenas um médium em condições de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Então, não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Aí ele fala, o André Luiz, julguei que o médium fosse a máquina acima de tudo. Ponderei. Interessante, né? Aí mais à frente, depois vocês leem tudo, mas eu vou botar as partes mais importantes aqui com relação à psicografia. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais, e neste momento o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como um espelho cristalino de um lago. Lembra? O Chico falava, não agita as águas do lago, porque no fundo tem lama, mas em cima está cristalino. Então, de outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena. Como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente, tá vendo? Então, está indicando o médium, né, como eles indicaram qual médium que ia ser utilizado, prosseguiu o orientador com voz firme. Este irmão, está falando do médium, hein? Este irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso, e que a fim de se prestar ao intercâmbio desejado precisa renunciar a si mesmo, com abnegação, humildade. Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Ele necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte, onde se encontram interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos inferiores, tais como a tolerância, a humildade e a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Nossa, que importante, que André Luiz nos trouxe.
E tem mais, que André Luiz vai trazer agora o relato com relação ao médium, né, ao trabalho de psicografia durante a reunião mediúnica. Ele fala assim, ó, observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete, neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão, há processos intrincados e complexos. Então você veja o cuidado de uma reunião séria, né, dos mentores da casa, né, dos orientadores ali do médium, deles estarem cuidando até da saúde dele, porque receber esses contatos com os espíritos atrasados, os sofredores, pode ser prejudicial para a saúde do médium, sim. Porque ele pode pegar uma obsessão se ele não for um médium com a moral mais elevada, se não for um médium bem preparado, conforme eles analisaram ali, dos médiuns que compareceram, somente um poderia receber comunicação, e mesmo assim ele não era tão um exemplo assim de médium, né, que pudesse suportar determinadas comunicações, porque se o espírito é muito atrasado, o médium vai sofrer muito, vai precisar de muito auxílio. Tá? E é o que ele está falando aqui, está trazendo isso aqui para a gente. E ele fala aqui, ó, e ante minha profunda curiosidade científica, o André falando, o orientador ofereceu-me auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Então ele está olhando o médium, falando que é um grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superava os raios-x, olha que legal, com características muito mais aperfeiçoadas. Isso é André Luiz, hein? As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, a guia de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam extenso pavio sustentando a luz mental, como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. E nesse contexto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. Olha que legal aqui a descrição do que está ocorrendo no cérebro do médium, dado por André Luiz. Dando continuidade, nós vamos ver aqui que essa operação da mensagem não é nada simples. Palavras de André Luiz. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência do seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças, em se fartando de ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Então, muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Então ele foi preparado, o médium foi preparado antes. Foi convenientemente ambientado, e ao sentar-se aqui foi assistido por vários operadores do nosso plano. Tanto que eles escolheram esse. Então, antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético. Olha como é que eles são cuidadosos para não causar problema nos aparelhos mediúnicos, no cérebro do médium. Então ele colocou, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do tigroide. São corpúsculos de níquel. Os corpúsculos de níquel, eu coloquei aqui, para vocês saberem, a sua função é ampliar a superfície da célula e receber contatos sinápticos. Nós estamos falando do neurônio. Tá? E esse corpúsculo de níquel, ele fica dentro do neurônio.
Aí ele vai ampliar a superfície da célula, ele aumenta a superfície da célula para poder receber esses contatos sinápticos. Então é necessário aos processos da inteligência esse aumento. O sistema nervoso simpático, normalmente, o campo autônomo do coração recebeu auxílios enérgicos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido. Então até o coração e o sistema nervoso central eles protegeram para que não se comprometesse a saúde do trabalhador de boa vontade. Então você não pode simplesmente sair fazendo esse trabalho em qualquer lugar, em casa, na rua. Não, tem que ser no centro espírita. Né? Olha que ele fala aqui, o vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. O que seria esse vago? É um nervo. O nervo vago é aquele mais extenso do corpo humano. Ele se origina no tronco encefálico e controla as funções involuntárias do corpo. É como se fosse um grande neurônio, vamos dizer assim, levando toda a comunicação para o cérebro. Uma vez que ele contém tanto fibras sensoriais como motoras, é responsável por sensações, movimentos que geram funções corporais, o ritmo cardíaco, pressão arterial, respiração, sistema imunitário. Então, eles defenderam, eles protegeram esse nervo da influenciação. Porque as glândulas suprarrenais receberam também acréscimo de energia, para que se verifique acelerada a produção de adrenalina, de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Olha, não é brincadeira não. Às vezes pessoas não levam a sério, não fazem estudo da mediunidade. Olha, o nosso estudo já tem mais de 1 ano e 8 meses. É um estudo básico, não é nem um estudo avançado. Não é nem um estudo que prepara para você ir para a mesa mediúnica. É um estudo que serve para todos os trabalhadores da casa, ou aqueles que tenham interesse em pegar o conhecimento, essa parte do livro dos médiuns. E você veja o quanto que é importante estudar e ter esses conhecimentos. Porque não basta você simplesmente fazer psicografia e entrar numa reunião mediúnica só porque você tem essa habilidade, né? Essa mediunidade. Se descobriu que tem essa mediunidade, tem que estudar o Evangelho, tem que estudar o livro dos médiuns, o livro dos Espíritos, estudar a doutrina toda. Que já devia estar fazendo quando você entra no centro espírita, não é só frequentar os domingos. Tem que fazer os cursos, estudar as obras básicas, fazer o curso do ESD. E aí, se você tem essa mediunidade, vai ser atendido pela equipe mediúnica, vai fazer cursos sobre mediunidade, né? O livro dos médiuns. Porque a gente vê que essa preparação e assistência dada pelos trabalhadores encarnados antes da reunião espiritual é muito importante e tem alguns pontos importantes. Ela é cuidadosa, é uma preparação cuidadosa. Porque antes da reunião, os servidores espirituais eles recebem atenção especial. As células nervosas elas são ajustadas para preservar a inteligência do médium. O sistema nervoso simpático e central ele é fortalecido para proteger a saúde do trabalhador. Nós vimos André Luiz falando isso ali. Não é mentira, não é fantasia, é verdade. É assim que funciona. Se você não tem essa assessoria, você vai correr risco. Suas células nervosas não vão ser ajustadas para preservar sua inteligência. Seu sistema nervoso simpático e central não vai ser fortalecido. Você vai ter que lutar com as suas energias que você tiver, as poucas que você tiver. E aí que é perigoso cair na influenciação de um espírito atrasado. Daqui a pouquinho você está fazendo tudo o que ele fala para você fazer, achando que ele é um espírito superior, que ele é teu guia. E tu nem sabe disso. É trabalhado, o André Luiz fala que é um trabalho de defesa e energia. Porque defesa, aquele nervo vago, nós estudamos isso até, eu estudei quando eu fiz o curso técnico de educação física. Ele é como se fosse um neurônio gigantesco, vamos dizer assim, pegando todas essas partes ali e mandando para o cérebro e voltando para elas. Então, ele precisa ser protegido contra choques viscerais.
As glândulas suprarrenais, elas recebem energia extra, no caso ali, conforme André Luiz falou, para produzir adrenalina. Porque vai precisar em vários momentos. Vai ter esses momentos necessários. Então, vamos prestar atenção nessas informações que André Luiz passa, Emmanuel passa, e que nós encontramos também a orientação através do Livro dos Médiuns. Vamos finalizando então? Então, em resumo, nós vemos que essa complexidade, existe uma complexidade e um cuidado muito envolvido na comunicação espiritual, principalmente na psicografia, ou qualquer outro tipo de comunicação. Tá? Nós estamos tratando ali da psicografia. Você vai encontrar mais sobre isso lá, Missionários da Luz, capítulo 1, o Livro dos Médiuns, segunda parte, o 24 fala da identidade dos espíritos, modo de se distinguir os bons dos maus espíritos, o item 263. Tá? Na Seara dos Médiuns, com Francisco Cândido Xavier, Verbo e Atitude. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre de fazer anotações, de fazerem suas pesquisas, verificarem o que eu falei aqui. Eu posso ter me confundido, falado algo errado aí. Sempre deve verificar, porque nós não sabemos tudo. Mais uma vez eu falo para vocês, estou aprendendo com vocês. E esse nosso bate-papo aqui, eu espero que tenha ajudado bastante nessa questão aí de médiuns escreventes ou psicógrafos. No próximo estudo nós estaremos entrando num tema novo. Então que Mestre Jesus esteja sempre iluminando seus corações. Até a próxima.